Olá pessoal, e vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Geometria 1, agora falando sobre os pontos notáveis de um triângulo. Esse título é um tanto quanto geral, né? Nós vamos falar a respeito de algumas estruturas que nós já temos falado nas últimas aulas, mas aqui vamos fazer uma videoaula resumindo algumas coisas e observando fatos que ainda não foram esclarecidos, tá bom? Nós vamos falar a respeito, por exemplo, de sevianas. Não só delas, tem mais uma estrutura que se junta a elas. São 4 estruturas que estão relacionadas a um triângulo, que você conhece das últimas aulas, que são medianas, bissetrizes, alturas e mediatrizes. São essas 4 estruturas pelas quais nós vamos passar nesta aula. E nós vamos perceber um fato muito curioso. Em qualquer uma dessas quatro estruturas, dado um triângulo, qualquer um desses 4 segmentos ou retas que eu falei, acabam se encontrando, quando você traça, no mesmo ponto do triângulo. As 3, sejam 3 medianas, 3 bissetrizes, 3 alturas, 3 mediatrizes, elas acabam se cortando no mesmo ponto, dentro ou fora do triângulo, mas se cortam no mesmo ponto. E é isso que nós vamos falar. E esses pontos são os que nós chamamos nessa aula de pontos notáveis, tá bom? Essa aula, pessoal, é uma aula de conclusão da parte de triângulos, porque na próxima aula nós já vamos para circunferências. E dado a compactação do nosso curso, uma falta de tempo, alguma coisa, essa aula eu não vou detalhar as demonstrações. A gente poderia ficar um bom tempo aqui falando sobre as demonstrações desses fatos aqui, mas eu vou deixar indicadas essas demonstrações nos slides, eu vou deixar as demonstrações disponíveis nos slides, caso você tenha curiosidade, interesse, tempo para vê-las, faça esse esforço, né? Mas caso não, o meu objetivo aqui é contar para vocês, o meu objetivo aqui é que vocês conheçam os conceitos envolvidos nesta aula. É importantíssimo o que eu vou falar aqui. Eu só vou omitir as demonstrações. Fique atento a isso, tá? As demonstrações, ou seja, eu vou deixar como secundário, mas os conceitos são extremamente importantes, tá? Então vamos lá. Vamos para os segmentos ou retas que nos interessam. O primeiro que eu vou chamar a atenção de vocês é a mediana. Você se lembra que mediana é o segmento que liga qualquer vértice ao lado oposto desse vértice, dividindo-o na metade. Então você se lembra que, dado um triângulo qualquer, né? Então você tem um triângulo A, B, C. Você pode traçar uma mediana a partir do vértice A, fazendo o quê? Chegando na metade. Se você dividir o lado BC na metade, aqui você traça a mediana. Então, a M, esse segmento, nós chamamos de mediana com relação ao vértice A ou ao segmento BC, porque divide na metade o segmento, tá certo? Então, vejam que é um segmento que sai de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto, tá ok? Bom, mas não existe uma só mediana, existe a mediana com relação ao vértice A, existe também a mediana com relação ao vértice C. Então, aqui também vai ter uma outra que divide isso aqui na metade. E vai ter, por fim, uma terceira que parte do vértice B. E aí, pessoal, o que nós vamos demonstrar em seguida é que essa mediana ela tem que passar pela intersecção das duas primeiras. É esse o resultado da proposição 32. As 3 medianas de qualquer... Aqui a figura, claro que não ficou boa, né, gente? Tem que dividir na metade, nesse aqui tem que ser do mesmo tamanho desse, a figura não ficou boa, tá? Mas mesmo assim o resultado é válido. As 3 medianas de qualquer triângulo são concorrentes e se intersectam no mesmo ponto, um mesmo ponto P, que nós chamamos de baricentro do triângulo. Fica atento. As 3 medianas se cortam num ponto, e esse ponto nós chamamos de baricentro. Tá? É uma palavra um tanto quanto incomum de nós usarmos, né? Mas está relacionado a esse contexto. Então, se alguém te perguntar o que é baricentro, você vai responder, obviamente, que é o encontro das medianas de um triângulo. Ok? Bom, e tem mais uma informação importantíssima como consequência da demonstração da proposição 32.
esse ponto P, muito importante isso, esse ponto P divide cada uma dessas medianas em dois segmentos, de modo que o segmento com extremo no vértice mede metade do segmento com extremo no ponto médio. O que está dito aí? Pessoal, esse ponto eu não posso chamar de P, deixa eu mudar de letra, senão vai ficar ruim, vou chamar de L. O ponto P é o baricentro, tá? Então, o ponto P é esse aqui é o ponto P, tá bom? O que está dito na conclusão da proposição 32 é o seguinte: esse ponto P divide cada mediana em duas partes, por exemplo, essa e essa. A parte ligada ao vértice mede o dobro da parte ligada ao ponto médio. Ah, tá errada a informação aqui, pessoal, tá escrito metade, mede o dobro, tá? É só observar a figura que você percebe claramente. Se aqui mede x, aqui mede 2x, tá vendo? Ó, o baricentro divide a mediana em dois pedaços. O pedaço menor é metade do pedaço maior. Ignora essa parte do texto, não é metade, a palavra aqui é o dobro, tá bom? Não é só essa, é claro que isso vale para as outras também. Nós temos essa mediana aqui, CN, é claro que este pedacinho mede o dobro deste. E a mesma coisa para a terceira. Esse pedaço aqui mede o dobro desse, tá certo? Então fiquem atentos. O baricentro divide as medianas em dois segmentos em que um é o dobro do outro. A gente fala assim que esse segmento é 2/3 desse, se for o caso. Então, guarda muito bem as informações que estão nesse slide, são importantíssimas. As três medianas de um triângulo concorrem no mesmo ponto. Esse ponto se chama baricentro. E esse baricentro divide cada mediana em dois segmentos, em que um é o dobro do outro. Como eu falei para vocês, eu não vou demonstrar esses resultados. Essa demonstração eu vou deixar nesse slide para que você possa consultá-lo. Você pode travar o vídeo aí, dar uma olhadinha, tentar fazer os desenhos para ver como é que você demonstra esse resultado, porque ele é muito cheio de coisinhas. É muito interessante. É muito interessante. Adoraria ter tempo neste curso suficiente para fazê-las todas bonitinho, mas o nosso tempo está curto por conta até do calendário apertado que nós vivemos após a retomada depois da pandemia, ou melhor, durante a pandemia ainda, né? Bom pessoal, vamos lá. Observando então essa demonstração, você pode perceber, por exemplo, uma construção tanto quanto rebuscada, um monte de paralelas sendo construídas. Então aqui a gente está usando o axioma das paralelas. Você pode perceber o uso do teorema de Tales bem explícito aqui, algumas construções, enfim. E aí você chega à conclusão de que existe um ponto que está na intersecção das três medianas e tem as questões aqui envolvendo a razão desses segmentos também, tá vendo? Ó, a medida é o dobro, enfim, coisa assim. Tá? Mas eu vou pular essa demonstração, não vou explicá-la. Tá? Ela não fique preocupado numa cobrança de prova e tal, não é o objetivo que eu cobre esse tipo de demonstração rebuscada, construtiva, como essa, por exemplo. Tá bom? Essa, por exemplo, não é claro que não vai ser cobrado, mas o resultado em si, que está dito na proposição, é importantíssimo que você saiba, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Você pode perceber aí que nesse triângulo ABC é para a gente determinar as medidas de x e y. E aí tá faltando uma informação aqui, pessoal, aqui é y, tá vendo? De A até essa intersecção é y, de E até essa intersecção é x, aqui até a intersecção é 12, e aqui tem um pedacinho que não foi dado, né? Mas esse pedacinho é 8, tá? Eu escrevi aqui na legenda, faltou colocar na figura. Esse pedacinho aqui vale 8, para que a soma dos dois dê 8 mais y, tá bom? Então aqui vale 8, e é pra gente determinar x e y, só que tem uma informação importantíssima no enunciado. A informação é que AD e BE são medianas do triângulo. Então você tem um triângulo ABC, e nesse triângulo ABC você tem uma mediana que é o segmento AD, você tem outra mediana que é o segmento BE, tá bom? Mediana então divide na metade, tá certo? E aí tem algumas informações numéricas. Aqui está dito que vale y, aqui esse pedacinho só vale x, esse outro pedacinho aqui vale 12 e está dito na legenda que aqui vale 8, tá bom? Então, pessoal, como é que eu faço para descobrir x e y? Se você ficou atento à proposição 32, ela vai matar isso aqui facilmente, porque se essa é mediana e essa é mediana,
o encontro das medianas sempre acontece no baricentro. Então, esse ponto de encontro entre as medianas é o baricentro. E aí, qual é a consequência que está dita na proposição 32 que nós vimos? O que diz a proposição 32? Ela me diz também que o baricentro divide as medianas em dois pedaços. E o pedaço maior, no caso aqui o y, é o dobro do menor. Então, é 2 vezes 8, o y é 16. Olha que facinho. E aqui também, no outro caso, essa mediana, esse segmento é o maior, ele é o dobro do menor, ele é 2 vezes x, que número que multiplicado por 2 dá 12, você sabe que é 6. Portanto, o x é 6, o y é 16 e pronto. Matamos esse exercício com um fato simples, de que o baricentro divide as medianas, deixando um pedaço que dá 2/3 da mediana toda, ou seja, um pedaço que é o dobro do pedaço menor nessa separação, tá bom? Fato importante, claro, esse exemplo é um exemplo claro disso, que talvez você teria uma complicação enorme para fazer se você não soubesse esse fato. Dificilmente você descobriria o x e o y se não soubesse esse fato, tá bom? Daria muito trabalho para você fazer isso sem saber esse fato, então guarda ele na memória, tá bom? Bom, falamos de mediana, então tá bom. Então nós vimos que as medianas se encontram no baricentro e tem essa propriedade super legal aí de que o baricentro divide cada mediana numa proporção 2/3, tá bom? Bom, um pedacinho é o dobro do outro. Bom, agora vamos tratar de outro segmento, as bissetrizes internas. Proposição 33. Quando você tiver um triângulo, as 3 bissetrizes internas dele são concorrentes e se encontram no mesmo ponto I, o qual é equidistante aos lados e é chamado de incentro do triângulo. Vamos esclarecer isso aqui para vocês. Olha só, nós temos eu acho que eu tenho a figura, mas eu vou repetir aqui. Deixa eu ver se eu faço do mesmo jeito. Aqui eu tenho um triângulo ABC, tá? E aí, o que está dito é o seguinte, eu posso pegar a bissetriz interna, lembra o que a bissetriz faz? A bissetriz divide o ângulo na metade. Então, aqui eu tenho uma bissetriz, segmento. Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. A bissetriz divide o ângulo na metade, então aqui eu tenho uma outra bissetriz. A bissetriz do outro, a bissetriz deste ângulo, segundo está dito na proposição 33, ela se encontra no mesmo ponto que as outras duas. Então, as 3 bissetrizes se encontram no mesmo ponto, que é o que eu estou chamando de ponto I, nesta figura, e que nós chamamos de incentro. Ok? Então, o que é o incentro? O incentro é o ponto de intersecção das 3 bissetrizes de um triângulo. Esse ponto existe segundo o resultado provado nessa proposição 33. Só que tem mais um adicional que é muito importante também. Esse ponto ele vai guardar uma característica muito interessante. Se você fizer o segmento perpendicular a cada um dos lados, aqui, 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 se você a partir do incentro construir o segmento que faz 90 graus com cada um dos lados, cada um desses segmentos mede a mesma coisa. Esse segmento é igual a esse, é igual a esse. Se você se lembrar, quando você tem um ponto e você faz a medida dele até o pé da perpendicular de uma reta, isso aqui é o que nós chamamos de distância de ponto à reta. Isso aqui é a distância de P à reta R, tá certo? Lembra disso? Distância de ponto a R é o tamanho, é o comprimento do segmento que faz 90 graus com a reta. Então, olha só, aqui eu tenho a distância do incentro a cada um dos lados do triângulo é a mesma coisa. Por isso que está dito aí que é equidistante, é distância igual. Então, o ponto I, ele está à mesma distância de cada um dos lados do triângulo. Essa frase, essa informação é extremamente importante. Como a gente vai perceber, inclusive, à medida em que as aulas de circunferência forem avançando. Isso aqui vai nos permitir dizer que tem uma circunferência dentro do triângulo. Tá bom? Bom, então guarda essa informação que está tanto aí no slide quanto
lousa, aqui eu usei D, ali eu usei X, mas é a mesma coisa. Se você tem um triângulo qualquer e você traça as três bissetrizes dele, essas três bissetrizes se encontram no mesmo ponto, que é o que nós chamamos de incentro. E esse incentro tem uma característica bastante importante. A distância dele a cada um dos lados é a mesma. Ele é equidistante dos três lados do triângulo. O que significa estar a uma mesma distância? Significa que a distância dele até cada um dos lados é a mesma, claro. Mas como é que você mede a distância? Você mede a distância criando o segmento perpendicular ao lado do triângulo passando por I. Então, essa medida vermelha é igual a essa, que é igual a essa. Ok? Claro? Aqui está a demonstração para que você possa consultá-la caso tenha interesse. Novamente, essa demonstração ela é mais simples do que aquela que eu pulei da proposição anterior, tá? Mas ela também é um pouquinho construtiva, não tem muita coisa, não tem muito detalhe, você acaba usando congruência de triângulos, um pouquinho de teorema de Pitágoras e outras informações de bissetriz para chegar a essa conclusão. Tudo bem? Então, esse resultado também não vou demonstrar, tá aí para você poder consultá-lo. Se tiver um tempinho aí, uma oportunidade, tenta rascunhar aí e ver o que sai, ver se você consegue entender bem o que está escrito aí, mas de novo, não vai ser algo cobrado especificamente de vocês. O que me interessa ao final desta aula é que você entenda esses conceitos que eu estou chamando a atenção aqui, tá bom? Consequência, ainda falando de bissetrizes, nós temos um teorema muito importante também, que é o teorema 9. Está escrito 8 aqui, mas é 9, tá, pessoal? Teorema 9, porque o oitavo a gente chamou de teorema de Pitágoras, né? Teorema 9, teorema das bissetrizes internas. O teorema das bissetrizes internas, ele conta o seguinte, tá aí a figura. Se você deve ter visto, inclusive, ele numa lista de exercícios, será que não? Eu espero ter colocado numa lista de exercícios do nosso curso essa proposição, esse teorema que está aí, que é o famoso teorema das bissetrizes internas. Se você tiver um triângulo ABC como esse aqui da figura e traçar qualquer uma das bissetrizes, peguei a bissetriz no vértice A, mas podia ter pego do vértice B, podia ter pego do vértice C, tanto faz. Peguei a bissetriz do vértice A em particular, então dividi o ângulo na metade, tá vendo? Para cá foi uma parte, para cá fica outra metade. Então tá aqui o segmento AD como sendo a bissetriz. Ao fazer isso, você determinou 4 segmentos nos lados do triângulo, AB, BD, DC e CA. E o teorema das bissetrizes internas nos diz que esses 4 segmentos, a medida desses 4 segmentos está relacionada através de uma regra de 3, de uma proporção. Se você dividir AB por BD, isso vai ser igual a AC dividido por CD. Então, olha só, vou repetir aqui porque eu acho que às vezes fica mais claro refazendo na lousa, né? Pelo menos eu tenho essa impressão. Você pode fazer no seu caderno, também ficaria mais claro ainda. Se você traçar a bissetriz com relação a qualquer um dos vértices, eu peguei o vértice A de novo, mas podia ser o B, podia ser o C, tanto faz. Você acaba criando um novo ponto D aqui, e aí você tem vários segmentinhos aqui, X, Y, Z e W. O que diz o teorema das bissetrizes internas? Que se você dividir o que está no lado esquerdo, isso vai ter que ser igual ao que você dividiu do lado direito. X sobre Y igual a W sobre Z. O que ficou à direita da bissetriz, razão, é igual ao que ficou à esquerda da bissetriz, razão, são iguais. Tá? Isso daqui também eu poderia demonstrar, mas até já coloquei numa lista de exercícios, você pode tentar fazer. Você tem um monte de ferramentas para usar aí, tente alguma coisa aí, tente fazer alguns rabiscos aí para chegar a essa conclusão, tá? De que o teorema das bissetrizes internas é válido, ok? Por exemplo, pessoal, nós podemos aplicar esse teorema neste exercício que está aí, neste exemplo que está aí no slide. Imagine que você tenha esse triângulo que está aí, tá vendo? Ó, da figura 3, tem o triângulo ABC e ficou claro que o AD é bissetriz. Por quê? Porque deixou um ângulo alfa para a esquerda e um alfa para a direita, portanto o AD é bissetriz. Você tem um ângulo igual ao outro dos seus dois lados, então quer dizer que isso aqui é bissetriz, não é? Então, pelo teorema das bissetrizes, vou escrever inteirinho, mas podia ter abreviado, das bissetrizes internas, o que eu posso concluir? Ou da bissetriz interna, se que seja, eu posso concluir o seguinte, que se eu dividir x mais 4 por 5, o que está do lado esquerdo ali, ou de um dos lados, o que está de um dos lados
da bissetriz, a razão disso, é igual à razão do que está do lado direito. Fica atento para você fazer a razão certinho, né? De cima para baixo, não inverta as frações, tá bom? Então você fica com essa igualdade. E agora, para descobrir o x, o que você tem que fazer? Obviamente, resolver essa regra de 3. Multiplica em cruz, né? Fica como? X mais 4 multiplicado por 6x mais 2 é igual a 5 vezes 28. Aqui você sabe que há uma soma vezes uma soma, você tem que aplicar a distributiva. Fica 6x² mais 2x mais 24x mais 8 igual a 120 mais 40, 140 do lado de cá. E aí fica como? Fica 6x² mais 26x, joga isso aqui para cá, menos 132 igual a 0. Isso aqui agora é uma equação de segundo grau que precisa ser resolvida. Para facilitar um pouquinho, até eu posso dividir por 2 a expressão toda, porque todo mundo aqui é divisível por 2, e ficaria assim: 3x² mais 13x menos 66 igual a 0 dividido por 2, que é 0. E aí você precisa resolver isso aqui. Eu não vou fazer, claro, eu estou numa aula compactada aqui rapidinho, eu vou dar a resposta, me perdoem fazer isso meio de qualquer jeito, né? Mas se você resolver, pessoal, vou dar a dica para você, tenta fazer aí, você vai perceber que ao resolver uma equação de segundo grau, você tem que usar delta e Bhaskara. O delta vai ser 961, tá? E aí, ao fazer a conta, você vai chegar aqui, o x, ele tem duas possibilidades. Uma possibilidade negativa, e a possibilidade negativa não faz sentido, tá? Porque pelo valor que nós temos aqui não daria sentido, somado com 4 não daria o tamanho positivo do segmento, mas o valor que vai fazer sentido é x igual a 3. Então, x igual a 3 sai dessa equação de segundo grau, tá bom? Resolvido. Então, vejam, como é que a gente resolve uma questão como essa? Poxa, eu tinha lá uma bissetriz e aqui algumas medidas dos segmentos formados por ela, determinado por ela, nos lados do triângulo. Lança a mão do teorema da bissetriz interna, que pode ser muito útil, tá bom? Proposição 34, vamos lá, mais uma. Nós já falamos de medianas, nós já relembramos sobre bissetrizes. Agora nós vamos para a terceira estrutura, que é a mediatriz. Diferente das outras duas, você deve se lembrar que mediatriz não é um segmento, mediatriz é uma reta. Então, se você tiver um triângulo, eu acho que eu tenho a figura aqui, vou colocá-la aqui também, tá? Se você tiver um triângulo A, B, C, como este aqui, com relação a cada lado do triângulo, você tem uma mediatriz. O que é mesmo mediatriz? Mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio do seu lado. É um segmento, não, uma reta que passa pelo ponto médio do seu lado, mas não passa de qualquer jeito. Passa perpendicularmente a ela. Então, o que é a mediatriz? A mediatriz é uma reta. Lembra que mediana e bissetriz, que nós falamos antes, são segmentos, começam e terminam. A mediatriz é reta, é infinita. Então, a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio do seu lado, do lado respectivo. Divide o lado na metade e faz 90 graus, tá certo? Vejam que ela pode não passar pelo vértice, por um vértice do triângulo. Ela só tem que fazer 90 graus com um lado. É uma reta, ela é infinita. Bom, aqui eu construí uma mediatriz. Acontece que são três, porque são três lados. Porque são três lados de um triângulo. Então aqui, ó, se eu procurar o ponto médio do lado AB, aqui vai passar de novo uma mediatriz, fazendo 90 graus. E é claro que a outra mediatriz, que divide o lado, que passa pelo ponto médio do lado AC, fazendo 90 graus, o que está dito na proposição 34 é que a outra mediatriz vai passar pelo mesmo ponto de encontro das duas primeiras. Portanto, olha o que está escrito aí. As três mediatrizes são concorrentes no mesmo ponto P. As três passam por o mesmo ponto P e esse P vai ganhar um nome. Qual é o nome que vai ser dado a esse ponto P? Esse ponto P vai ser chamado de circuncentro.
esse ponto vai ser chamado de circuncentro. Só que não é só isso. Bem como nos outros casos, nós temos uma informação muito importante que você precisa lembrar a respeito do circuncentro. O circuncentro é equidistante dos vértices do triângulo. O que isso significa? Equidistante é estar a uma mesma distância. De quem? Dos vértices. Então, a distância de A até P, vou usar a mesma letra que eu usei ali, é uma medida D, não é? Mas que é a mesma se eu medir do C até o D. Mas que é a mesma se eu medir do B até o B. Então, a medida do circuncentro a qualquer um dos três vértices do triângulo é a mesma. Então, vejam o que a proposição 34 tem como conteúdo. Tem como conteúdo a informação de que as três mediatrizes de um triângulo se encontram no mesmo ponto, o qual nós chamamos de circuncentro, e que o circuncentro é equidistante dos três vértices do triângulo. Muito importante, portanto, isso, né? E nós vamos usar isso lá no futuro, porque isso vai nos permitir ver que há uma circunferência do lado de fora do triângulo. Tá? Então, é uma outra informação que nós vamos usar mais para frente. Novamente, apresento para você a demonstração. Ela está resumida aqui. Você pode perceber que você vai usar alguns argumentos de perpendicularidade, obviamente, paralelismo, e vai, a partir das teorias que nós construímos, de encontro de retas, de segmentos, de proporções e tudo mais, você vai chegar à conclusão de que esse teorema é realmente válido, tá bom? Essa proposição realmente é válida, tudo bem? Fica aí para consulta novamente, isso não vai ser cobrado no curso, por conta da compactação do nosso calendário, da falta de tempo, mas fica aí para que você possa consultar, caso tenha interesse e oportunidade, ok? Vamos para mais uma proposição, porque, afinal de contas, nós já falamos da mediana, da bissetriz, da mediatriz, e falta um quarto parente dessa história aí, que é a altura. Então, agora, de novo, se eu tenho um triângulo, qualquer, novamente, nós podemos encontrar neste triângulo as suas alturas. O que é a altura? A altura, sim, de novo, é um segmento. É um segmento que parte de um vértice e chega no lado oposto perpendicularmente, ou seja, fazendo 90 graus. Então, essa daqui é uma altura do triângulo. Nós estamos usando já desde a aula passada, inclusive sobre o teorema de Pitágoras, enfim. Mas não tem essa altura somente, tem essa também, né? Tem essa altura também. Aqui também. Qual que é a diferença da altura para a mediatriz? Já pensou, né? A altura, primeiro que ela é só um segmento, enquanto a mediatriz é uma reta. A altura, ela sai do vértice e faz 90 graus com o lado oposto, enquanto a mediatriz, ela não precisa passar pelo vértice, mas ela tem que estar passando no ponto médio do lado. Então, observa a diferença entre a altura e a mediatriz. Não é porque faz 90 graus que são as mesmas estruturas, tá bom? E aí, o que a proposição 35 está nos dizendo é que, claro, há três alturas, não dá? Há três alturas. Aqui estou falando de reta, mas já explico por quê. Há três alturas. E essas três alturas, elas têm que se encontrar no mesmo ponto. As três alturas, elas novamente, como você já devia estar prevendo, elas se encontram no mesmo ponto P. E se isso acontece, então vou dar um nome para esse ponto P. Como é que esse ponto P vai ser chamado? Ortocentro. Então, o que é o ortocentro? O ortocentro é o ponto que se encontra na intersecção das três alturas de um triângulo. Agora eu vou voltar para os detalhes das palavras aqui. Aqui fala que as três retas que contêm as alturas concorrem no mesmo ponto. Por que isso? Por que esse detalhe do texto? Observa essas figuras. Essa figura de cima é similar à que eu fiz no quadro. Você consegue ver as três alturas aqui, as três alturas se encontram no ortocentro aqui dentro. Acontece que se você tiver um triângulo obtusângulo assim, ó, um triângulo obtusângulo como esse, uma das alturas, para fazer 90 graus, ela vai ter que ir pelo lado de fora do triângulo. Para fazer 90 graus, você teria que prolongar o lado oposto a ela para que realmente aqui haja um encontro de 90 graus, não é? Então, você percebe que a altura já está do lado de fora. Começa por aí.
A altura do outro está aqui, a outra está aqui, e você pode perceber que as alturas estão todas variando, há alguma diferença. Essa está passando pelo lado de fora e tal, mas nem por isso elas deixam de se encontrar. Elas se encontram no ponto P, mas que está do lado de fora do triângulo, então não tem problema. Isso acontece com as alturas. As alturas elas podem se encontrar dentro ou fora do triângulo. Isso não acontece com as medianas, isso não acontece com as bissetrizes. Isso pode acontecer com as mediatrizes, mas aqui fica mais claro que ela pode acontecer com as alturas também. Então, o ortocentro pode ser do lado de fora. Então, por isso que eu falei de 3 retas que contêm as alturas, porque as alturas em si são segmentos, né? Esse daqui é a altura, mas não é o segmento que vai se encontrar, tá vendo? Os segmentos em si eles não se encontram, mas a reta que contém os segmentos acaba se encontrando num ponto. Ok? Bom, aqui está a demonstração desse fato, novamente para que você possa consultá-lo se tiver interesse e oportunidade, tá? Então, por que as 3 alturas, por que as 3 retas que contêm as alturas de um triângulo se encontram no mesmo ponto que nós resolvemos chamar de ortocentro? Tá aqui a explicação para você consultar caso tenha interesse, tudo bem? E aí eu vou fazer um exercício sobre isso. Vou fazer um exercício sobre isso com vocês. Vamos lá. Esse exercício é interessante. O exercício do IBMEC. Seja ABC um triângulo isósceles com base BC. Vou fazer um desenho aqui. Se é isósceles, então tem 2 lados iguais. Então vou fazer aqui A, B, C. Se é isósceles, então, com base BC, então aqui está a base do triângulo isósceles, significa que este lado mede a mesma coisa que este. Ele é isósceles, tá bom? Seja H o ortocentro do triângulo ABC. O que é ortocentro? Ortocentro é o encontro das alturas. Você consegue ver claramente que a altura com relação ao vértice A está aqui. Só que eu estou dizendo que o ortocentro desse triângulo, o ortocentro é o encontro das 3 alturas. Bom, seja H ortocentro, vamos lá. Ele faz satisfazer essa propriedade, que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo ABH. Pessoal, isso é interessante. O triângulo ABC ele é igual, né? A gente sabe disso, é congruente, ele é um triângulo congruente ao ABH. De certa forma, isso significa que eles são a mesma coisa, só que um está aqui e o outro está ali. E aí alguém vai... aqui não é o H, desculpa. Aqui é, sei lá, vou chamar de ponto D, tá? O H eu não sei onde ele está. Está aqui onde que ele está, tá? Mas o que eu sei dizer é que o triângulo ABH ele é congruente ao ABC. Pessoal, eu não sei onde está o H, onde está o ortocentro. Mas se ele estivesse dentro do triângulo, em algum lugar, você ia perceber que o triângulo ABH ia ser menor do que o triângulo ABC. Né? Ele por si só ia ocupar uma faixa menor do que o triângulo ABC. Certo? Então o H não pode estar aqui dentro. Visualmente você já percebe que o H não está aqui dentro. Para isso poder acontecer, o H tem que ser do lado de fora. O H tem que ser no prolongamento da altura. Então aqui está em algum lugar, aqui o H. Só que aí já está dada uma informação importante. O triângulo ABC ele é congruente ao ABH. Então olha só. Esse triângulo ABH aqui, ele é congruente ao ABC. O que significa que eles têm, por exemplo... Primeiro, se esse é isósceles, aqui ele também é. Se os lados em que ele é isósceles é esse que eu marquei com 2 tracinhos, e aqui já está o lado de 2 tracinhos, esse é o outro em que ele é igual. Tá vendo? E, obviamente, você pode perceber que você pode criar um terceiro triângulo aqui que também é isósceles, tá vendo? Com esses mesmos lados aqui. Tá certo? Pode perceber claramente por essa figura que isso acontece. Vejam, por que eu cheguei à conclusão de que isso aqui era do mesmo tamanho disso? Pelo fato dos triângulos serem congruentes, tá bom? Agora, observa uma coisa. Esse ângulo aqui é o mesmo desse. Como esse triângulo ABC ele é congruente a este aqui, então os ângulos da base também são a mesma coisa.
esse x é igual a esse aqui, tá certo? E aí você pode perceber pela figura, obviamente, que esse triângulo isósceles também é congruente a esse, pelo caso lado-ângulo lado, por exemplo. E aí você chega à conclusão de que esse aqui também é x e esse aqui também é x. Tá vendo? Então você olha para o triângulo, no triângulo BCH, e você observa que você conseguiu uma informação importante sobre os seus ângulos internos. Você sabe que aqui tem 2x, aqui 2x e aqui 2x. E se você somar cada um desses 2x, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então 2x com 2x com 2x tem que dar 180. Do lado esquerdo é 6x, aqui é 180. Se você pegar esse 6 que está multiplicando e passar dividindo, você vai obter 180 sobre 6, e 180 sobre 6 é 30 graus. Portanto, este ângulo aqui é 30 graus, e a pergunta feita no exercício é exatamente quanto mede o ângulo C. E você vai perceber que a medida do ângulo C, então, é 2 vezes x, 2 vezes 30, 60 graus. Ok? Olha que legal, então, esse exercício. O mais curioso e que talvez travasse a sua resolução desse exercício quando você fosse fazer é o fato de que o ortocentro não está aqui dentro como você poderia imaginar no primeiro momento. Se ele estivesse aqui dentro, não faria sentido que o triângulo fosse congruente a ele, o triângulo maior fosse congruente a ele. Mas ele está do lado de fora. E aí, com as relações de congruência, você conclui que esse lado é igual a esse, que os ângulos são iguais. Naturalmente joga isso do lado esquerdo aqui também, constrói a mesma coisa e aí resolve o exercício usando a soma dos ângulos internos de um triângulo 60/80. Legal, né? Bom, tendo feito tudo isso, terminamos o exercício. Eu vou fazer uma conclusão. A respeito dessa aula. Vamos lá. Um resumo para você. Isso espero que te ajude bastante. Nós falamos sobre as 4 estruturas. Nós falamos sobre esses 4 retas ou segmentos, esses 4 elementos: mediana, bissetriz, mediatriz e altura. Observe que 3 deles são segmentos, repetindo: mediana, bissetriz e altura. E um deles é reta, mediatriz. Nós vimos que nesses 4 casos, você possui 3 de cada um deles num triângulo. Você possui 3 de cada um deles no triângulo. Mas esses 3 se encontram sempre no mesmo ponto. As medianas, as 3 medianas de um triângulo sempre se encontram no baricentro. Então, primeira coisa. O que é o baricentro? O encontro das 3 medianas. Só que nós vimos também que o baricentro possui uma propriedade. Qual é a propriedade que você tem que lembrar? Que o baricentro divide cada uma das medianas em 2 segmentinhos. O segmentinho maior é o dobro do menor. É o que eu estou chamando de proporção 2/3 aqui. Então lembra disso, hein? Muito importante essa informação aqui. Acho que o baricentro divide cada mediana numa proporção 2/3, ou seja, o pedacinho de cima é o dobro do pedacinho de baixo. Bom, nós vimos que quando tratarmos das bissetrizes, as 3 bissetrizes de um triângulo também se encontram no mesmo ponto. E esse ponto é que nós chamamos de incentro. Há alguma propriedade a respeito do incentro? Sim, o incentro ele é equidistante dos 3 lados de um triângulo. A distância dele até os lados, ou seja, quando você faz 90 graus, né, é a mesma. Nós vimos também as mediatrizes. Lembrando que as mediatrizes não são segmentos, as mediatrizes são retas. Mas as 3 mediatrizes referentes aos 3 lados do triângulo se encontram no mesmo ponto. Este ponto se chama circuncentro. E esse circuncentro tem uma propriedade interessante? Tem. Lembre-se, o circuncentro é equidistante aos 3 vértices do triângulo. E, por fim, nós vimos que as retas que contêm as alturas também se encontram no mesmo ponto. E esse ponto é chamado de ortocentro e nós não vimos nenhuma propriedade sobre isso. Né? Só percebemos que o ortocentro pode estar do lado de fora, do lado de dentro, bem como o circuncentro também. O circuncentro também pode estar do lado de fora, mas não chamei atenção para isso, estou chamando agora. Tá bom? Então fica atento com esse resumo. Isso aqui não é só uma coisa de você memorizar as palavras, mas tem que fazer essa associação. Se você lembrar, você precisa lembrar que esses 4 pontos, esses são os pontos notáveis dos quais fala o título desta aula.
Os 4 pontos notáveis de um triângulo são o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. O baricentro encontra das medianas, o incentro encontra das bissetrizes, o circuncentro encontra das mediatrizes e o ortocentro encontra das alturas. E lembre-se, o baricentro divide cada mediana em 2 pedaços, um mede o dobro do outro. O incentro está equidistante dos 3 lados do triângulo. O circuncentro está equidistante dos 3 vértices do triângulo. E o ortocentro é só o ortocentro, tá bom? Para fechar a nossa aula, vou falar mais 2 detalhezinhos. Primeiro, uma definição. Os 3 segmentos dos quais eu falei, medianas, bissetrizes e alturas, tira as mediatrizes dessa história. Esses 3 segmentos, medianas, bissetrizes e alturas, nós podemos chamá-los de sevianas. Então, quais são as sevianas de um triângulo? As medianas, as 3 medianas são sevianas de um triângulo, as 3 bissetrizes são sevianas de um triângulo e as 3 alturas são sevianas de um triângulo. Então, a condição para ser seviana é ser um segmento, ok? Bom, então esse é um nome só para você carregar. Então, se você ouvir a palavra seviana, o que é uma seviana? É uma mediana, é uma bissetriz ou é uma altura. Bom, outra coisa, o circuncentro, ou seja, o encontro das mediatrizes. O baricentro, que é o encontro das medianas, e o ortocentro, que é o encontro das alturas, veja, tira o incentro dessa história, tira o encontro das bissetrizes daqui. Esses 3 pontos são colineares. Então, o circuncentro, o ortocentro e o baricentro estão numa mesma reta, eles estão alinhados. E essa reta é o que é chamado de reta de Euler. É só uma curiosidade aqui, é claro que num dos nossos livros texto está demonstrado esse resultado no Teorema 6.35 do Rezende-Queiroz, mas essa reta que contém, portanto, circuncentro, baricentro e ortocentro é o que nós chamamos de reta de Euler. Uma coisa interessante para se notar, né? Nada garantiria que esses 3 pontos poderiam estar alinhados e estão. Resultado também muito curioso do ponto de vista, realmente da curiosidade mesmo, né? Não tanto teórico no primeiro momento. Bom, tem mais uma coisa que eu gostaria de comentar que você já deve ter percebido nas suas listas de exercício, eu espero. Você já sabe que se você tiver um triângulo qualquer, já falamos sobre isso, a mediana, a bissetriz, a altura, a mediatriz podem ser coisas completamente diferentes. Em particular, a altura, bissetriz e mediana podem ser as 3 diferentes. Quando elas são iguais? Bom, quando elas são os mesmos segmentos, quando elas estão no mesmo lugar, pode aparecer em uma infinidade de situações, mas em particular, ou infinidade não sei, mas pode aparecer em algumas situações, mas em particular, quando você tem um triângulo isósceles, atenção para isso. E aqui são os lados iguais, portanto BC é a base, tá ok? Então você está vendo a base aqui para baixo. Quando você constrói a altura, quando você constrói a mediana, quando você constrói a mediana e a bissetriz, os 3 segmentos estão no mesmo lugar. Portanto, num triângulo isósceles, você já deve ter provado isso em lista de exercícios, se não, fica atento para esse resultado. Altura, mediana e bissetriz são o mesmo segmento num triângulo isósceles com relação à sua base. Atenção que, claro que a mediatriz também está aqui, claro, né? A mediatriz passa pelo ponto médio e ainda faz 90 graus, a mediatriz está aqui também. Só que não precisa valer a mesma coisa aqui, né? Aqui pode estar a altura e aqui vai estar a mediana. Então, com relação aos outros 2 lados, pode não acontecer, ok? É só com relação à base. Acontece que se você estiver no triângulo equilátero, num triângulo equilátero, o triângulo equilátero ele é isósceles dos 3 pontos de vista. Ele é isósceles aqui, isósceles aqui, isósceles aqui. Então, a altura, mediana e bissetriz são a mesma coisa aqui, são a mesma coisa aqui, são a mesma coisa aqui. E é claro que você percebeu durante essa aula que medianas, bissetrizes, alturas, mediatrizes se encontram sempre no mesmo ponto. Então, num triângulo equilátero, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro se encontram no mesmo ponto. Olha que interessante. Então, veja só. Os 4 pontos notáveis que nós aprendemos nesta aula se encontram no mesmo ponto, são o mesmo ponto dentro de um triângulo equilátero, que mostra a simetria dele.
Isso não vale em outros triângulos, nem mesmo no triângulo isósceles, tá certo? Então, no triângulo isósceles, com relação à base, mediana, bissetriz, altura e mediatriz estão no mesmo lugar, mas não os pontos. Já no triângulo equilátero, além disso valer, isso vale para os 3 lados, né, para os 3 vértices, e aí a conclusão disso é que no triângulo equilátero, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro são o mesmo ponto. E com isso nós terminamos esta aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.